Vamos embora, eu sou o Gabriel Amaral, vamos chegando para mais um Giro de Notícias aqui no Raiz Tricolor. Você se inscreve, deixa o like e vamos lá. Afinal de contas, tem bastante notícia. A janela, eu falei, o tic-tac do relógio é implacável. A janela fechou, a janela internacional. E aí tem jogador que apareceu com possibilidade de janela nacional. Vou rodar a vinheta e depois a gente volta comentando. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Perdão, agora a voz deu uma travada junto aqui. Vamos lá, a gente abre aqui falando sobre dois reforços dos jogadores do Fluminense que foram anunciados. Começando, mostrando aqui no site do próprio Fluminense, que o Fluminense acertou a contratação de Julián Millán, jogador colombiano. Está agora acertado, a gente já falou bastante sobre ele, mas agora é oficial, o Fluminense anunciou na noite dessa terça-feira. E ele falou, é uma sensação linda, estou muito feliz de poder chegar já a esse enorme clube. Sei que é uma responsabilidade grande vestir essa camisa, mas espero atender as expectativas e atingir todos os objetivos traçados. É uma oportunidade linda jogar no Fluminense, para mim. Para mostrar e seguir evoluindo meu futebol no individual e no coletivo, a expectativa é muito alta. A informação aqui do próprio Fluminense é que o Millán assina até o final de 2029. Então estamos falando aí de uma contratação com 4 anos de contrato. 3 anos e 10 meses, efetivamente 4 anos de contrato, fica até o final de 29. Que, inclusive, vai vestir a camisa de número 29. No caso do Millán, já é a camisa que ele veste desde a época do Santa Fé. Ele já tinha vestido também lá no Nacional do Uruguai, então fica com a camisa 29, o zagueiro pelo lado esquerdo. Outra contratação que o Fluminense anunciou nessa terça-feira também, na noite da terça, foi de Rodrigo Castillo, centroavante argentino que veio do Lanús. Acabei não falando, né? O Millán veio do Nacional do Uruguai. O Castillo veio do Lanús, é argentino e assina até o final de 2030. São 5 temporadas de contrato com o Fluminense. O Rodrigo Castillo vai vestir a camisa 19, que também era a camisa que ele vestia lá no Lanús, ou seja, o 9 de peso é tão pesado que veste a 19. E ele disse aí na chegada do Fluminense: estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande, estou com muita expectativa para o que pode estar por vir, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a todos os torcedores, recebi muitas mensagens de carinho e quero que saibam que dentro de campo vou deixar tudo de mim. É isso, então, Rodrigo Castillo, que vem do Lanús por 10 milhões de dólares, se torna a compra mais cara da história do Fluminense. Eu vou fazer um vídeo sobre compras mais caras da história do Fluminense, ou ainda nessa semana, ou durante a data FIFA, tá? Para quem não sabe, esse é o primeiro vídeo do Raiz Tricolor. O primeiro vídeo da história do Raiz Tricolor é um vídeo sobre as compras mais caras da história. E, bem, dá pra dizer com certeza que hoje aquelas lá, a maioria ele já foi superada. Tem que fazer correção, né, monetária, todo mundo sabe disso, né? Você precisa fazer isso para poder ter um ranking de verdade. Mas o vídeo mais antigo na verdade é o segundo vídeo, que o primeiro é a análise de Fluminense 1, Flamengo 1, análise pocket ali do jogo. Mas enfim, tá lá na história e eu vou fazer esse vídeo aí, atualizar esse vídeo de contratações mais caras, corrigindo os valores segundo a inflação, que é como se deve fazer. A informação que vocês podem estar esperando é: Gabriel, tá bom, mas e no bid? Eles apareceram? Não. Só esses dois jogadores aqui, um de saída, um de chegada, apareceram no bid registrados pelo Fluminense nessa terça-feira, tá? Gabriel, então os jogadores não podem jogar, só vão poder jogar a partir de junho? Não. O Fluminense fez o registro deles no bid, tem toda a documentação necessária para abrir esse registro, tem a inscrição dos jogadores, porém ainda consta pendências. Tem como fazer essa colocação do nome ali na base da CBF, a ponto deles estarem liberados para jogar assim que a documentação estiver ok. Tem um prazo ali
para você entregar a documentação 100% ok. A mesma coisa acontece com a Libertadores também, com a Conmebol. Você pode inscrever e fica faltando um documento ou outro que você vai lá e coloca depois. Por isso o nome deles ainda não apareceu no bid, mas já está tudo sob controle no Fluminense. Esses nomes vão aparecer ao longo da quarta-feira, mais tarde na quinta. E eles estarão disponíveis para jogar contra o Remo na quinta-feira que vem no Mangueirão. Por que não contra o Flamengo no próximo domingo? Porque no Campeonato Carioca, a possibilidade dos jogadores atuarem era apenas até as semifinais. A inscrição precisaria acontecer até a semifinal. Se não aconteceu até a semifinal, ele não pode ser inscrito um jogador apenas para a final. Beleza? Então, por isso, eles não podem atuar contra o Flamengo. Vão chegar, vão treinar e já vão ter uma experiência brasileirão, né? O primeiro jogo sendo lá no Mangueirão. Vamos lá, tá? A gente segue falando aqui sobre Julián Millán com um detalhe sobre a contratação dele que vem justamente lá do Uruguai, tá? É uma informação do 2 em 4 dias, Doce em 4 dias, que é um portal lá que fala só sobre o Nacional do Uruguai, que deu alguns detalhes sobre a contratação do Julián Millán. Bem, ele chegou a dizer que queria sair porque teve um ano bom, a oportunidade surgiu. E na saída dele de lá, eu já falei isso aqui, ele cedeu 20% dos seus direitos, que pertenciam a ele mesmo, nessa transferência. Ele deu o valor para o Nacional e o empresário dele deixou 2,5% também, 2,5%. Ou seja, o Nacional ficou com 22% a mais do que ficaria de dinheiro, porque era essa toda a vontade do Millán de vir para o Fluminense. Se não fosse por isso, o Fluminense não teria conseguido a contratação do jogador, porque o Nacional não aceitaria a oferta do valor que caberia a ele. E que, em termos de salário, ele vai receber o dobro do que recebia no Nacional. Faz sentido, né? No longo prazo, vai receber essa grana de volta, mas é maneiro ver um jogador que queria tanto vir para cá. Falando em jogador querendo vir, Alisson, jogador, nome que surgiu no meio do Fluminense há cerca de 2 semanas atrás. Eu vou pegar até exatamente aqui o dia que eu falei do Alisson, porque eu dei essa informação, foi mais precisamente no dia 12 de fevereiro. Fui checar aqui. Eu falo um vídeo intitulado Coelho Chegando, informações e detalhes, Adrielson Hulk de volta, Alisson oferecido, eram os detalhes que se tinham ali do mercado naquela época. E eu falo sobre o Alisson ter sido oferecido ao Fluminense. Alisson, volante da equipe do São Paulo, que pertence ao São Paulo hoje e que foi oferecido naquela época ao Fluminense. Dei o contexto, né? Falei que naquele momento o nome do jogador não interessou para o Fluminense ir atrás, de início pelo menos, porém, passa um pouquinho mais de tempo, vem uma proposta do América do México para o Lima, tá? Na verdade não passou um pouquinho mais de tempo, foi mais ou menos na mesma época. O Lima vai para o América do México, dias antes ali o Lima tinha ido. O Zubeldia conversa com a comissão técnica. Ele treinou o Alisson lá no São Paulo durante algum certo tempo. Foi, inclusive, titular com o Zubeldia durante um bom tempo ali também na equipe do São Paulo. E a partir disso, o Zubeldia solicita também a contratação do Alisson. Não especificamente do Alisson, mas o Zubeldia entende que precisa ter mais um jogador dessa posição com a saída do Lima. A saída do Lima não foi como a do Thiago Santos, não foi como a saída do Keno, jogadores que estavam liberados pelo Fluminense para encontrar outro clube. Foi uma proposta interessante que veio e o Fluminense julgou que era interessante emprestá-lo agora, aliviar, mudar os ares e quem sabe fazer uma venda com a opção de compra fixada no final do ano, e o Lima queria ir também. Então o Fluminense vai ao mercado buscar o Alisson. Qual é a situação atual do Alisson? Ele está no São Paulo, não seria titular nessa temporada, foi colocado ali pelo Hernan Crespo, né, o treinador, como possível de negociação. O jogador está com 32 anos, foi titular durante boa parte do ano passado, mas muito mais com o Luiz Zubeldia, com o Hernan Crespo. Ele ficou muito mais no banco e por várias vezes entrava nos jogos, né, jogou mais de 50 jogos na temporada, mas ele era reserva. Por várias vezes o São Paulo jogou com o Luiz Gustavo e Marcos Antônio, em outros momentos o Pablo Maia se tornava titular também. E no início dessa temporada, o Dorival Júnior, que é treinador do Corinthians e que já treinou o Alisson no São Paulo, pediu a contratação ao Corinthians para que contratasse o Alisson. O Corinthians negociou, o Alisson topou ir,
o São Paulo recebeu a proposta, porém pediu R$1 milhão à vista para o Corinthians para liberar o jogador. O Corinthians não pagou, não tinha esse dinheiro à vista. A negociação foi desfeita, porém ela foi revelada. E a partir do momento que ela foi revelada, a torcida do São Paulo pegou um bode grande do Alisson. Afinal de contas, ele estava indo para o Corinthians. Imagine só nesse momento se a gente descobre que o Hércules está querendo ir para o Flamengo. Fica sem clima depois, né? E é isso que tá. A questão é que o Alisson viria para o Fluminense. Essa informação agora, eu dei a informação lá atrás, sobre o jogador ter sido oferecido, e essa agora foi do Lessa. O Lessa deu a informação de que o Fluminense teria efetuado ele já uma proposta de empréstimo do jogador, tá? O Fluminense tentaria essa contratação a princípio, com ele tendo nesse empréstimo uma opção de compra ao final do ano, porém sem custos iniciais. O Fluminense não pagaria pelo empréstimo do jogador. Não sei como é que ficaria em relação ao salário, provavelmente o Fluminense pagaria o salário, se não faria sentido o São Paulo emprestar. O ponto que eu acho que muita gente vai ficar poxa, mas a janela não fechou? Vale a informação. Já dei essa informação aqui, mas vale repetir. O São Paulo fica no Brasil e a janela que fechou foi a Internacional. Não pode chegar nenhum jogador de fora no Campeonato Brasileiro, nos times brasileiros agora. Porém, a CBF tem uma janela que é específica para times do estadual, para movimentações do estadual. O cara do Novo Horizontino que foi muito bem e que poderia ser transferido agora. Se o jogador tiver atuado no estadual, ele pode ser transferido entre clubes brasileiros até o dia 27 de março. O Alisson jogou especificamente 45 minutos de um jogo do São Paulo, o que possibilita que ele venha do São Paulo para o Fluminense por empréstimo. Alisson tem 32 anos, vou falar rapidamente sobre ele. É um cara que durante a carreira inteira jogou só em 4 clubes. Dá para dizer especificamente que jogou mesmo só em 3, porque a passagem dele pelo Vasco é relâmpago, ele praticamente não joga. Começa como atacante, inclusive. Tinha uma média de gols até ali interessante como um ponta, 8 gols, 7 gols por temporada. Vai recuando, chega a jogar de meia e se torna volante. Tem 32 anos, como eu falei, e está na sua 5ª temporada de São Paulo. Antes disso, foram 5 temporadas de Grêmio. E antes disso, eram 5 temporadas em sequência no Cruzeiro. É um cara multicampeão, um cara bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão da Recopa Sul-Americana. Cara multicampeão e, inclusive, com gols importantes. Fez gol na final do São Paulo, na final da Copa do Brasil de 2023 contra o Flamengo. Gol importante, né? Diria. Foi o único gol dele naquele ano, por exemplo, mas acabou sendo... Perdão, não foi ele que faz o gol, não. O gol foi marcado pelo Nestor, porque ele vai bem nessa final. Eu tinha essa memória dele ir bem nessa final, no geral, assim, né? Então é um jogador importante, é um jogador que fisicamente vai muito bem. Você olha a média de jogos ali, é um jogador que habitualmente joga 40, 50 partidas por temporada. Então física, e isso há muito tempo já. Só passou por times grandes e é uma contratação interessante vinda por empréstimo. É uma reposição para elenco. É mais ou menos o mesmo tipo que o Everaldo foi buscado aqui para ir para o Bahia. A gente precisa de um jogador, não necessariamente precisa contratar para essa posição agora, mas para elenco vai fazer falta ao longo do ano. Ainda não tenho muitas opiniões sobre o jogador. Acho que para compor elenco aqui, falar, mas tava no banco do São Paulo e vai vir para cá? Porque aqui ele vai vir para ser banco também. É a mesma pegada. Vamos ver como é que vai ser. Provavelmente essa negociação ela tá bem encaminhada, tá? O TNT Esportes divulgou que o valor fixado do passe, caso o Fluminense no final do ano queira comprar, é de 2,5 milhões de euros. Acho pouquíssimo provável que o Fluminense queira comprar por esse valor no final, talvez uma negociação. Mas a negociação é essa. Beleza? Curte o nome do Alisson, levando em conta, mais uma vez, que é uma transferência muito mais pensando em elenco, né? Não é para transferência para ser titular e etc. Até por isso, custo baixo. Diz aí, eu não vou dizer que me anima, mas curto a transferência. Acho que é interessante. Acho que de fato a gente precisava de mais um jogador ali no meio de campo, seria legal. Se inscreve, até a próxima. Valeu.